Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos conteúdos da primeira série. Sou a professora Núbia e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias puras simples e substâncias puras compostas. E para a gente iniciar, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Bom, primeiro objetivo vai ser caracterizar as substâncias puras, simples, e as substâncias puras compostas. Vamos identificar uma substância pura com base nas propriedades físicas da matéria. E, por fim, nós vamos praticar o conhecimento adquirido na aula de hoje nas atividades, ok? Então, primeiro, quero fazer duas perguntas para vocês estarem refletindo. Primeira, é possível um mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Segunda pergunta, é possível distinguir acertadamente os componentes de uma mistura por simples observações a olho nu? Então, a gente vai estar, nesse primeiro momento, respondendo essas duas perguntas para a gente falar sobre as substâncias presentes no nosso cotidiano, ok? Então, para a gente responder a primeira pergunta, a gente vai estar analisando aqui. Nós temos dois átomos de hidrogênio formando uma substância, ok? Então, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio mais um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho uma formação de uma substância, ok? Olhando agora aqui para cá, nós temos três átomos. Nós temos um átomo de hidrogênio, mais um átomo de hidrogênio, mais um átomo de oxigênio, formando outra substância. Então, respondendo à primeira pergunta, é possível sim, então, elementos químicos se juntando com outros átomos de elementos químicos, formando substâncias diferentes. Então, aqui nós temos o hidrogênio se ligando a outro átomo de hidrogênio, formando o gás hidrogênio, ok? Então, aqui a gente tem uma substância. E aqui nós temos o átomo de hidrogênio se ligando a um átomo de oxigênio, formando outro tipo de substância. Então, nós temos aqui a ligação de átomos ou a junção de átomos, formando moléculas diferentes, ok? E a pergunta 2, vamos observar aqui. No copo 1, eu coloquei aqui para ficar fácil de a gente estar trabalhando o conteúdo, ok? Então, no copo 1, a gente tem a presença somente de água, e no copo 2, nós temos água com açúcar. Vamos supor que aqui eu não tivesse feito essa descrição para vocês. Seria possível, a olho nu, eu diferenciar o que teria em cada copo? Então, o que a gente pode observar? Ao compararmos um copo com água e um copo com água com açúcar dissolvido, nos olhos, aos nossos olhos, não percebe nenhuma diferença, ok? Então, se a gente olhar para o copo 1 e para o copo 2, a gente não percebe nenhuma diferença. Porém, se a gente ingerir essa bebida, a gente vai perceber que existe uma diferença por conta da presença do açúcar, ok? Então, o que a gente vai observar na aula de hoje? Que a gente precisa de algumas descrições e algumas propriedades da matéria para a gente distinguir quando que a gente vai ter uma substância simples, uma substância composta, quando que a gente vai ter uma substância pura e quando a gente vai ter uma mistura, ok? Muitas vezes não vai ser somente a olho nu que a gente vai poder descrever o que a gente tem em algum recipiente, em algum sistema, beleza? Então, dessa forma, só podemos distinguir uma substância pura de uma mistura ao conhecermos sua composição, ok? Então, o que é uma substância pura? A matéria apresenta-se basicamente de duas formas, como substância pura ou como mistura. Substância pura é todo material com as seguintes características. Primeira, uma substância pura é formada por um único tipo de espécie química, seja molécula ou conjunto iônicos, quimicamente iguais entre si. E sua composição é fixa, de que decorre propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Então, quando a gente tiver uma substância pura, ela é formada pelo único tipo de espécie química e vai apresentar em suas propriedades físicas sempre, não vai variar,
nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição e nem a densidade, ok? Então, quais são essas propriedades físicas? O que elas são? O ponto de fusão, ele corresponde à temperatura exata em que o material vai passar do sólido para o líquido. Ponto de ebulição é quando a temperatura em que uma substância líquida passa para o estado gasoso, ok? E a densidade vai ser a relação existente entre a massa e o volume de um dado material a uma dada pressão e temperatura. E aqui a gente tem essa equação matemática que a gente utiliza para determinar a densidade dos materiais, ok? Bom, e aqui a gente pode observar nesse gráfico os 3 estados físicos da matéria: estado sólido, líquido e gasoso. E a gente pode identificar aqui, ó, a fusão. Então, aqui é a temperatura, né? O ponto de fusão é essa temperatura onde essa substância vai passar do estado sólido para o líquido. E na ebulição, aqui, ó, a temperatura de ebulição é quando a gente tem essa substância no estado líquido e vai passar para o estado gasoso. E aí, lembrando que cada substância tem ponto de ebulição, ponto de fusão fixo, característico e nunca muda, ok? Porque elas são propriedades físicas que vai caracterizar essa substância. Então, vamos aqui ver um exemplo. Substância pura. A água destilada é uma substância pura porque ela é constituída somente por moléculas H2O, ao nível do mar, a uma pressão de 1 atm. Então, nós temos aqui, qual é o ponto de fusão da água destilada? Essa água tem somente moléculas de H2O. O ponto de fusão vai ser sempre 0 graus Celsius. Ponto de ebulição vai ser sempre 100 graus Celsius. E a densidade é 1,0 gramas por centímetros cúbicos. Então, aqui a gente tem o exemplo da água destilada e aqui dentro terá somente esse tipo de molécula. Por isso que é uma substância pura. Outro exemplo é o cloreto de sódio, ok? O ponto de fusão do cloreto de sódio, 801 graus Celsius. Ponto de ebulição, 1413. E a densidade 2,17. Então, aqui, ó, a gente tem o cloreto de sódio e aqui dentro, né, nós só temos somente moléculas NaCl, ok? O que caracteriza essa substância como pura. Outro exemplo é o gás hélio. Então, o ponto de fusão do gás hélio é menos 272,2 graus Celsius. Ponto de ebulição, menos 268,9 graus Celsius e a densidade 0,001785 gramas por centímetros cúbicos, ok? E aí aqui a gente pode observar, aqui quando ele vai utilizar para encher o balão, então dentro desse cilindro, desse recipiente, a gente tem somente moléculas de gás hélio, ok? Por isso que ela é uma substância pura. E o que sempre vai identificar e caracterizar uma substância pura? Ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade, ok? E aí aqui a gente tem outras aplicações para esse gás hélio, não somente para encher aqueles balões, ok? Mas para o resfriamento de ímãs em equipamentos médicos, gás engarrafados utilizado para mergulhos e balões dirigíveis, ok? E aí nós temos aqui, existem 2 tipos de substância pura. Nós podemos ter a substância pura simples e a substância pura composta. Qual é a diferença entre elas? As substâncias simples são aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Substância composta são formados por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Então, essa é a principal diferença entre substância simples e composta. Substância simples, você vai ter sempre o mesmo elemento químico e substância composta, você vai ter elementos químicos diferentes formando essa substância ou essa molécula ou esse composto, ok? E aqui a gente tem um exemplo, substância simples. Então, eu tenho o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás cloro. Então, o que a gente pode observar? Mesmo elemento químico,
mesmo elemento químico e mesmo elemento químico. Então, aqui nós temos elementos químicos unindo, ligados entre si, através de um tipo de ligação química, formando uma substância simples. E aqui nós temos o exemplo de substâncias compostas. O gás clorídrico, então a gente tem aqui, ó, HCl, então são dois elementos químicos diferentes. Nós temos aqui a amônia, NH3, então nós temos dois elementos químicos diferentes. E nós temos aqui a água e o gás carbônico, ok? Então, substância composta, formada por elementos químicos diferentes. Substância simples, formado por elementos químicos iguais, ok? Vamos exercitar agora? Questão 1. Associe corretamente a segunda coluna com a primeira. Então, aqui na coluna 1, a gente tem substâncias, ok? Simples e compostas e somente elemento químico. E aqui o lado, o nome que a gente vai estar associando, ok? Então, vamos iniciar pelo gás ozônio. Então, se a gente olhar aqui para o gás ozônio, a gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, ele é o mesmo elemento químico. Então, é uma substância simples. Então, a gente já vai eliminar a B e a C, ok? Olhando agora para o gás cloro. Então, nós temos 2 átomos do Cl. Então, a gente também aqui tem uma substância simples. Então, tanto o 1 vai ser o C, como o 2 também vai ser a opção C, ok? Então, se a gente olhar aqui para as opções, as alternativas, somente a letra D vai ter A1 é uma substância simples, A2 substância simples. Vamos ver se as demais estão ok? 3. Água oxigenada. Então, a gente observar aqui, ó, tem 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio. Então, é uma substância composta. O ácido sulfúrico, da mesma forma, tem 3 elementos químicos diferentes, então é uma substância composta. E átomo de cobre vai ser um elemento químico, ok? Vamos para a questão 2. O cloro é um gás amarelado esverdeado, utilizado na produção de polímeros e pode ser obtido a partir da eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. O cloro e o cloreto de sódio são, respectivamente, exemplo de. Então, essa atividade, que é que a gente classifique? Se o que eles são? Se eles são elementos químicos, se eles são substâncias simples ou substância composta. Então, como o nome já está dizendo aqui, ó, cloro. Então, a gente vai observar que ele é um elemento químico, ok? Cloreto de sódio. Então, a gente vai observar que ele é o gás cloro, como tem aqui, Cl2, apresenta apenas um único elemento químico, o cloro. Então, ele caracteriza uma substância simples, ok? No caso do cloreto de sódio, a fórmula é NaCl. Então, a gente observa aqui que tem 2 elementos químicos diferentes. Então, a resposta correta é a letra E. Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para estar revendo essas aulas, estudando, revisando. Bons estudos e até a próxima!